Ó, vamos aqui para relações intraespecíficas, ok? Desarmônicas. Vamos ver aqui relações de espécies iguais, só que são relações que vão trazer o quê? Ó? Prejuízo. Tá? E eu tenho uma relação aqui, ó, de duas espécies, ó, tá? Onde duas espécies, indivíduos iguais, né, da mesma espécie, vão estar o quê? Ó, competindo entre si. Geralmente, eles vão competir pelo quê? Ó? Disputa de território, alimento e, na maioria dos casos, um companheiro sexual. Tá? Então, a competição deles é pelo território. Ó, esse território aqui é meu, é por isso lá que lobos, outros animais fazem xixi, vão espalhando. Tá? Lobos podem ter uma área até de 50 quilômetros. Um lobo ele pode ter uma área, demarcar uma área para de 50 quilômetros. Então, quando aquele... Como é que um outro lobo sabe que tem território? Ó, tá? E a competição ó, é um fator, tá? É um fator que vai regular o tamanho populacional. E a competição interespecífica aqui, ela pode vir com dinâmica de população, que a dinâmica de população vai falar sobre o aumento e diminuição de uma população. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, esses dois animais aqui, ó, esses dois cervos aqui, esses dois veados que estão brigando. Olha o tamanho do chifre deles, pontiagudo. Vamos supor que nessa luta, ambos se furem aqui gravemente. Ambos podem vir a morrer. Aqui, ó, um pode ganhar, o outro pode perder, mas ambos aqui também podem perder. Se ambos perderem, vão morrer. Aí a população está diminuindo. Tá? Então, é um fator que vai regular o tamanho populacional. Pense assim, ó, dois leões. Sempre tem um leão mais novo e o leão mais velho. O leão mais novo ele vai chegar lá para ganhar as leoas daquele leão lá que é o alfa, né? Que é o garanhão lá. E esse leão tem 9 fêmeas para ele. Aí um leão mais novo vai brigar com esse leão mais velho. Se o mais velho perder, ele vai embora ou pode morrer. E o leão mais novo, quando ele for ganhar essa luta e ficar com as 9 fêmeas, o que vai acontecer? Professor, ele vai ficar com as 9, geralmente lá, 2, 3 acabam fugindo, tá? Nem todas as leoas ficam, porque elas querem proteger seu filhote. Quando o macho assume e mata os filhotes. O macho ele vai matar, isso mesmo, João. Ele mata. Por que ele vai matar? Porque ele sabe que aqueles machos, aqueles filhotes daquele outro leão vão crescer e quando ele crescer, eles vão querer procriar, né? Ou vão querer tomar a liderança dele. É por isso que o leão vai lá e mata. Isso acontece muito na natureza, tá? Brigas e brigas desses animais para ver quem vai ter o companheiro sexual. E isso é um fator que vai desempenhar, tá? Um aumento ou uma diminuição na população. No início diminui, mas depois aumenta porque essas espécies vão procriar. E aqui ainda também eu tenho um canibalismo, que é uma relação onde um vai se alimentar do outro, né? Então ele vai comer o animal da mesma espécie. E geralmente quem faz esse processo de canibalismo tem o louvo-a-Deus e tem a viúva negra, tá? São dois tipos, né, de insetos aqui, um louvo-a-Deus e uma viúva negra. Na verdade, né, a viúva negra ela não é um inseto, né? Ela é um aracnídeo. Ela não é um inseto, é um aracnídeo. Então, eu tenho um inseto e eu tenho esse aracnídeo aqui. Por exemplo, a viúva negra e o louvo-a-Deus é sempre após a cópula. Copulou, matou o macho, tá? Professor, o macho pode fugir? Pode, mas o macho ele vai procurar uma outra fêmea para cruzar. E ele pode morrer com uma outra, entendeu? Ele pode até conseguir fugir, mas uma hora o bote dele ele vai levar, porque ele vai ficar procurando fêmea. Lembre-se, na natureza, o que é importante para os animais? Reproduzir, tá? Reproduzir e gerar descendentes férteis, tá? Porque a Scarlett Johansson ia matar ele. Isso aí, por isso que o Hulk foi esperto. Eu não tinha pensado nisso, né? Tá? Verdade, por isso que o Hulk fugiu. Olha esse texto aqui, misericórdia. Mas já está aqui, ó, letra A. Vamos ver aqui, ó, blá, 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 blá. Mas bora ver esse texto aqui. Ó. 2 filhotes de lobo-guará foram localizados em julho de 2019 por pesquisadores em uma fazenda entre o estado de Minas, Goiás e Bahia. A espécie, um dos ícones da biodiversidade do Cerrado, sofre risco de extinção, né? O bichinho lá dos 200 reais.
Por isso, segundo a bióloga Valquíria Cabral, acompanhar indivíduos muito jovens na natureza fornece informações muito importantes sobre a história natural da espécie, estágio de desenvolvimento e comportamento que tem alto valor para a conservação do lobo-guará. E o lobo-guará é um animal solitário e territorialista. Utiliza, né, marcação odorífera, né, com a urina e fezes para demarcar o território e evidenciar sua presença para outros indivíduos da espécie. Então, ele está falando aqui, né, marcação, né, de território, está marcando o território com urina, fezes, né, para evidenciar sua presença para outros indivíduos da espécie, da mesma espécie que ele. Um padrão de comportamento que reduz, por exemplo, disputa, reduz, Se está reduzindo, turma, o que é isso? Competição. Estou falando, reduz é competição. Então, reduz comportamento, reduz, né, a disputa por alimento. Apenas durante a época reprodutiva e cuidado com a prole que os indivíduos que se associam. Então, eles são solitários e só procuram na hora de reproduzir. O pesquisador Wellington Espíndola explica que nos primeiros meses de vida, os filhotes mais vulneráveis correm o risco de fazer parte do cardápio de animais, como a onça parda. Ele afirma que padrões de comportamentos observados, fazer parte do cardápio de animais. Então, ele está servindo de alimento, ele vai ser o quê? Predado. Então, isso é predatismo. Né? E ele afirma que os padrões de comportamentos observados durante a pesquisa são importantes para contribuir, blá, 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 blá. Já deu a dica para vocês aqui, aonde eu marquei de amarelo. Então, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão fazendo isso, tá? Vão fazendo as marcações para você responder corretamente. Então, a gente já viu. O primeiro aqui, é competição entre específica, porque ele está, disputa por alimento, então, é disputa por alimento de espécies iguais, então ele quer diminuir essa disputa. Então, isso é uma competição intraespecífica. Lembra aqui, competição intraespecífica, quando eles estão competindo com um indivíduo da mesma espécie. E quando ele faz parte, do cardápio, por exemplo, como uma onça, ele está sendo predado. Então, é o predatismo. Tá? Então, a letra A aqui, se eu não me engano, essa questão aqui foi do Enem PL, né? PLL, que é o Enem para as pessoas, né, que estão presas, né, reclusas, que ainda não responderam, né, ainda estão privados de sua liberdade e não foram julgados, né, por um crime ou não que cometeram, né? Então, elas podem fazer. Pessoas que estão presas fazem. Então, esse aqui, se não me engano, foi Enem em 2019 ou 2020, PPL. Professor? Oi? Acho que eu vi em algum lugar que, tipo... Vamos voltar aqui, essa questão aqui não cai. Acho que eu já vi umas 10 questões parecidas com essa aqui em relação ao Paramestre, tá? Aqui, turma, você vai ter competição, tá? Então, aqui, letra C. Para deixar mais difícil, para confundir a cabeça, ela colocou cooperação intraespecífica. Uma cooperação, uma protocooperação, né? Uma cooperação não pode, tá? Não é. Ele já diz aqui, um experimento realizado por Gauss, né? Foram colocadas duas populações. Turma, lembre lá. População, né? Quando você vai ter indivíduo lá de espécie, né? Juntas. O paramécio caudalton e o paramécio aurélio. Se você já viu, esse aqui é o gênero e isso aqui é a espécie, Então, você tem duas espécies, o paramécio caudalton e o paramécio aurélia. Então, são duas espécies diferentes, mas estão no mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Em um mesmo frasco de cultura com meio apropriado para o crescimento de ambos. O crescimento das duas populações foi quantificado ao longo de 15 dias, conforme o gráfico abaixo. Então, ele colocou o caudato em azul e a aurélia em vermelho. E o que ele mostrou aqui? Analisando a curva de crescimento das duas populações, a alternativa que classifica o tipo de relação ecológica entre esses protozoários é competição, turma. Porque, quando tem uma competição, quando essas espécies estão juntas, se elas estão juntas, elas vão competir. Lembra lá do princípio de Gauss, tá? Da exclusão competitiva. Espécies juntas
mesmo habitat, mesmo nicho ecológico, elas vão competir. E lembre-se, não vai ganhar duas, é só uma ganha. Uma ganha, a outra perde. Aquela que perde, a sua população diminui. Aquela que ganha vai ter os recursos disponíveis e vão continuar crescendo e se desenvolver. Então, por isso que é uma competição aqui, interespecífica, porque são espécies diferentes. Tem uma outra questão que é muito parecida com essa, e ele colocou assim, competição interespecífica e competição intraespecífica. Aí confundiu a cabeça da galera, porque ele colocou a mesma coisa aqui. Ele diferenciou. Ele colocou competição tanto intraespecífica quanto intraespecífica. Quem marcou competição intra, errou. Aí o aluno ficou, meu Deus, eu esqueci o que é intra, eu esqueci o que é inter. Eu não sei qual é de espécies iguais, eu não lembro. Eu não lembro, né, de espécies iguais. Aí acabou marcando errado, tá? Então, lembre, interespecífica, espécies diferentes, intraespecífica, espécies iguais. Então, isso aqui vai ser uma competição, né? E ainda aqui, né, competição, relações desarmônicas, eu tenho a competição de espécies diferentes. Isso aqui que a gente está vendo, tá? Que é a disputa pelo mesmo recurso ambiental, é um fator importante para o controle do crescimento populacional. E quando a competição é muito severa, uma das espécies pode ser extinta ou obrigada, né, a fazer o processo de migração, procurar um novo local, porque lá elas duas juntas não está dando certo. E a introdução de espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais devido ao fato dessas espécies competirem pelos mesmos recursos da nativa. Lembre, espécies exóticas não têm predador próprio nessa região, porque elas trouxeram elas de outro local para outro. Então, quando ela está num novo local, ela é uma espécie exótica. Ela não é endêmica, ela não é uma espécie nativa. Então, não tem um predador para ela. E ela vai devastar tudo. Um exemplo, caramujo africano, mexilhão dourado, são espécies exóticas que trouxeram aqui para a nossa Amazônia. A abelha africana, não é, professor? Sim, a abelha africana não tem predador. Elas vão, crescer. A abelha africana já chegou em 50 anos, que ela chegou na América do Sul, ela já chegou na América do Norte. Ela passou pela Central, já chegou no Norte. Isso em 50 anos. Olha como ela conseguiu se desenvolver, olha como ela conseguiu chegar bastante longe. Então, espécie exótica não tem um predador, não tem que elimine ela, então ela vai eliminar todos os recursos lá disponíveis. Pensa assim, o João Pedro, ele é uma espécie lá de animal e ele come determinado capim. O Marcos Paulo é outro que não é dessa região. Colocaram o Marcos Paulo lá. E o Marcos Paulo acabou com o capim que o João Pedro come. O que vai acontecer com o João Pedro? F. Tchau. Vai morrer, porque não tem mais alimento para ele. Entendeu? É igual, olha, professor, tem espécies exóticas? Tem os eucaliptos aqui, quando você vai lá para Porto Grande, você passa lá pelos pinheiros, eucalipto, e esses pinheiros eucaliptos, por exemplo, se nascer uma espécie próxima a eles não deixam se desenvolver, não deixam crescer, porque eles pegam bastante água, por exemplo, do solo, e vai fazer com que a outra vegetal não consiga se hidratar. Tá? Então, acontece muito na natureza. Sabe nem se está existindo, né? Se está vivendo. Olha aqui, a competição, né, interespecífica. Paramécios cultivados isolados apresentam elevada densidade. Por quê? Se eles estão isolados, por que eles vão apresentar alta densidade? Porque eles não estão competindo, não tem alguém que faça essa competição com eles. Então, eles conseguem se desenvolver normalmente. Agora, se eles forem cultivados juntos, como mostra a segunda imagem, o que vai acontecer? Cultivados juntos, haverá competição, né, entre eles. Vai ter competição e uma dessas espécies vai ser reduzida. Tá? Então, espécies separadas se desenvolvem, crescem. Espécies juntas, uma diminui e a outra aumenta. Tá? Mesma coisa aqui, no predatismo. A relação presa e predador também ela vai fazer com que tenha, né, esse controle populacional. Por quê? Quando você tem um número grande de presas, você tem bastante alimento. Se você tem bastante alimento, você consegue com que esses predadores se alimentem, tem bastante alimento para ele. Então, o que vai acontecer?
bastante presas, muito alimento para os predadores. Então, os predadores começam a comer. E os predadores começam a aumentar. Se aumenta o número de predador, o que vai acontecer com o número de presas? Ó, diminuir. Ah, professor, diminuiu o número de presas, não tem alimento para todos. E agora? O que vai acontecer com os predadores? Vai ter que diminuir a sua população, porque nem todos estão conseguindo se alimentar. Aonde? Ah, tá. Ó. Ah, meu Deus. Ó, então, o que acontece aqui, ó? Tá? Então, vai ter essa diminuição, tá, turma? Aumentou o número de predadores, vai diminuir o número de presas. Diminuiu o número de presas, diminui o número de predador. Se diminui o número de predador, aumenta o número de presa. Fica assim, turma, na natureza, tá? Então, Ciclo eterno de ida e volta. Essa disponibilidade de recursos não será para todos. Ó. A relação, ó, presa-predador pode ser um fator regulador da densidade populacional para ambos. E para finalizar, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, população de lebre está lá no alto, diminui porque a de lince aumentou. Se diminui a de lebre, a lince diminui. Aí a lebre aumenta e fica, ó. Vai ficar nessa oscilação. Tá? Predatismo, quando um se alimenta do outro. Mas, professor, mas no caso assim, não pode ocorrer, por exemplo, sei lá, um aquecimento global e impedir que essas espécies elas fiquem nesse ciclo? Por exemplo, vamos supor que derrete lá uma calota polar nesse lugar aí. Aí, no caso, não tem o risco das duas espécies desaparecer ou de uma ser mais prejudicada do que a outra e tal? Tem, vamos supor, Marcos, que aconteceu, né? E houve uma separação da calota. E essa calota separou a lebre da lince. O que vai acontecer aqui? A lebre, a sua população vai aumentar muito, muito, muito mesmo. Vai aumentar exageradamente. E a da lince, o que vai acontecer com a lince? Vai diminuir. Porque como eles foram separados, não tem alimento para eles todos. Só que, Marcos, esse crescimento do lince, ele vai chegar num negócio chamado resistência ambiental. O que é resistência ambiental? Quando o crescimento populacional chega no limite daquilo que o ambiente pode favorecer. Então, tem a resistência do meio, a falta de recursos. Essa população de lince vai crescer, ó. Vai aumentar muito, 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 muito mesmo. Só que vai chegar uma hora que vai ter que diminuir. Ela vai começar a oscilar. Por quê? Não vai ter recurso, não vai ter alimento agora para todas as lebres. Pode até separar elas. Se separar a presa do predador, quem vai ficar prejudicado é o predador. Ele não vai ter o alimento. As presas, o seu número vai aumentar muito. Só que vai ter uma hora que esse número vai ter que diminuir. Não vai bater, porque não tem alimento para todos. Lembra lá do Thanos? O que o Thanos queria fazer? Ele falou. O Thanos estava errado? Não. O Thanos não estava errado. Só que a execução dele tinha suas controvérsias. Ele queria eliminar todos. Assim, se fosse o inverso, se dobrasse os recursos do universo. Se dobrasse, os indivíduos iriam aumentar muito. Eles iam consumir mais e mais. Entendeu? Um dia desse eu estava num debate no Twitter lá sobre isso. Eu estava discutindo com um cara lá, porque ele não estava entendendo. Eu estava tentando explicar para ele, ele não estava entendendo. Qual foi a ideia dele? A gente estava vendo lá, né? É um portal lá de filme, né? E o cara falou, o Thanos, não sei o que, ele tinha que... Foi isso que o cara falou, tinha que dobrar os recursos. Só que lembra, a população é escassa, a população é egoísta. Foi eu, professor. E não há recurso, para todos. Lembre-se assim, professor, tem muito recurso, mas esse recurso está disponível para todos? Não, né? Aí você já entra em contexto sociológico, já é lá para a Patrícia, né? Que não tem recurso, mas não há oportunidade para todos. Mas vamos pensar lá no Thanos. O Thanos falou, não tem recurso disponível para todos. Tenho que eliminar metade da população do universo. Ele estava certo, mas não tinha. Ia acabar o recurso. Ia ficar prejudicado. Aí o que o cara falou lá no Twitter? Ele deveria ter colocado 70% da população estéril e 30% deixava fértil. Aí eu falei para o cara, beleza, ele poderia ter feito isso. Só que depois de algum tempo, o que ia acontecer? Aquela população de 30%
Eu quase falei igual a Dilma lá para ele. Essa população de 30% vai aumentar. Por quê? Eles não são férteis, eles vão reproduzir entre eles. Com o tempo, de 30 vai para 60. E os 60, daqui com o tempo, vai para 90, entendeu? Então, tu pode deixar 30% estéril, mas eles vão se reproduzindo. Eles vão reproduzir, vão gerando descendentes, e assim vai aumentando a população. Então, o que o Thanos deveria ter feito? Eu, sinceramente... Recomeçar tudo do zero? Mas ia ficar um loop finito. Sempre voltando. Sempre voltando. Mas acho que isso é tão bom. Ia voltar. Tá? Então, lembra, muito recurso, aquela população cresce. Pouco recurso, a população não se desenvolve. E lembre, se tiver muito recurso, a população vai aumentar muito. Procurem lá, turma, assistam no YouTube sobre a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa explica isso, que aconteceu lá. Aquela população, quando migrou para lá, eram poucos indivíduos. Depois, o que aconteceu na Ilha de Páscoa? Começaram a aumentar. E eles também provocaram desmatamento lá. Pensa, para fazer o deslocamento daquelas estátuas lá que eles colocaram, né, o pessoal lá, era muito madeira, né, que eles colocavam para ir rolando. Então, eles desmataram, tiveram que fazer construções de casas. Então, eles trouxeram para eles. Procurem lá um documentário sobre o que aconteceu na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa mostra que, no início, você tinha muito recurso. E você está numa ilha, um local isolado. Tinha muito recurso. Só que teve também mudança climática lá. Só que com o tempo, a população cresce muito, não tem recurso para todos. O recurso fica escasso. E a falta de recurso é um fator limitador para uma população. É só você lembrar. A mamãe fez compra, pensa aí vocês, a mãe de vocês, a nossa mãe, fez compra para um mês. Ficou revoltada e comprou tudo por um mês. E você acabou com 15 dias. O que vai acontecer com vocês nos outros 15 dias? Passar fome. Porque aquele recurso que era para um mês, você acabou em 15 dias, entendeu? Então, é isso que acontece. Por isso que vai ficar essa oscilação. Mas pense aí, o que seria melhor para o Thanos fazer, tá? Pense aí na próxima aula, vocês me respondam lá. O que o Thanos deveria fazer para solucionar essa disponibilidade de recursos? Pedir ajuda para o Dr. Manhattan? O Dr. Manhattan lá na Lua também, depois a população dele aumenta lá, tá? Trazendo prejuízo, prejudicando, na verdade, aquela população naquela Lua dele. Até que depois ele tem que voltar para a Terra, né? Turma, parasitismo também é uma relação desarmônica. Parasitismo é quando uma espécie está parasitando a outra e trazendo, né, prejuízo, tá? Um se beneficia e o outro está sendo prejudicado. Só que lembre-se, geralmente o parasita ele não mata o hospedeiro. Por quê? Se ele matar o hospedeiro, ele vai morrer, tá? E olha aqui, ó, eu tenho 4 tipos de parasitismo. Eu tenho o endoparasitismo, endo, já diz dentro. Quando o parasita, ó, vive no interior do corpo de um hospedeiro. A lombriga, Ascaris lumbricoides. Ectoparasita, quando o parasita, ó, vive fora, né? Não está dentro. Um exemplo aqui, o piolho. O piolho é um ectoparasita, né? O piolho capilar e o piolho pubiano, tá? 2 tipos de piolho. Holoparasita são parasitas que obtêm a seiva bruta, tá retirando água, né, de outro vegetal. Um exemplo aqui, ó, o cipó chumbo. E a erva de passarinho, que obtém, ó, a glicose, que é um hemiparasita. Então, são esse tipo de parasitismo. Uma questão, ela pode vir? Pode, ela pode cobrar esse tipo de parasitismo. Facilmente. Tá? Além do piolho, qual outro tem de ectoparasita? Além do piolho. Além do piolho, por exemplo, lá tem a do um carrapato, pode ser um ectoparasita, que ele fica fora, grudado lá, entendeu? Uma sanguessuga, que ela pode ficar grudada também, como é que tá? São exemplos. Tá? E para finalizar aqui, ó, exemplo, ó, carrapato, a tênia, a lombriga, o pernilongo, o cipó chumbo, a erva de passarinho, tá? São tipos de parasitas. E para finalizar, eu tenho o amensalismo, que é o amensalismo. É um chamado antibiose. Lembre-se, simbiose, ficarem junto. Antibiose, não quero ficar junto.
Uma espécie denominada inibidora libera substâncias, ó, que vão fazer o quê? Impedir o crescimento, né, de outra população, né, denominado amensal. Por isso que é amensalismo. Então, uma população libera enzimas, toxinas, que vão fazer com que outro indivíduo não cresça, não se desenvolva. Quem faz muito isso? Ó? As algas pirrófitas, né, que acabam causando, ó, a maré vermelha. Só que essas algas pirrófitas, quando elas liberam, tá, essas toxinas na água, elas querem, ó, eliminar a outra alga. Só que essa toxina acaba matando outras espécies de animais também. Ela mata os outros indivíduos, ela mata muito peixe, que é uma toxina. Ela queria inibir o crescimento de outra alga, para não competir pelos recursos com ela. Só que essa toxina se espalha rapidamente pela água. Olha como fica aqui, ó, a maré vermelha, matando vários outros tipos de espécies. Só que ela só queria matar... Só queria matar uma espécie. Agora eu estava lendo que o João Pedro falou que sim, João Pedro, e o piolho lá de baixo, ele é um pouquinho maior, tá? As patas dele são mais separadas, né? O capilar é diferente do ovo, tá? Por favor, professor, não faça a gente imaginar na cabeça uma coisa dessas. Aqui onde estão nossos amigos. Todo cuidado, tá? Vou mandar esse slide para você e nós aqui finalizamos essa aula, ó. Meio-dia já. 5:03. 5:03, beleza? Vamos lá bater o print e finalizar esse momento. Uma aula bem Vou mandar educativa. esse slide lá no grupo, tá? Peraí.